Esse teste é esse. Testamos e o sangue colocamos aqui. Se sair um risco, é negativo. Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Osvaldo Jaime. Subscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações. Não se esqueçam de partilhar e compartilhar o vídeo. Para o vídeo de hoje vamos fazer uma pequena reflexão em torno daquilo que é a situação atual do HIV a nível de Moçambique, em particular na minha província, que é a província de Nampula. Depois de muitos anos lutando contra HIV, e celebrou-se dia 1 de dezembro, que é o Dia Internacional de Luta contra HIV-Sida. Segundo dados estatísticos, o número já está a reduzir, o número das pessoas infectadas, e as infecções estão cada vez mais a aumentar nas zonas urbanas do que as zonas rurais. Em termos também de situação de medicação dos pacientes, os pacientes estão a aderir ao medicamento. Os medicamentos agora já estão um pouco melhorados, diferentemente dos medicamentos antigos, onde existiam muitos efeitos colaterais. Diferentemente de agora, os medicamentos já foram melhorados bastante e os pacientes já estão a aderir, na grande maioria, os pacientes já estão a aderir à medicação do HIV. Infelizmente não temos nenhuma cura até então, mas existe um plano a nível dos governos que dizem que até 2030 teremos a cura do HIV. Mas alguns países já estão avançados porque as pessoas já estão a conseguir gerir a própria doença, já estão a conseguir gerir e já estão a desenvolver uma imunidade diferente daquela anterior. E em seguida, nesse vídeo não para por aqui, mais em frente vamos ver mais sobre a situação de como é feito o teste de HIV, como é procedida a feitura do teste rápido do HIV. Então, o teste de HIV é um teste muito rápido, que envolve muita técnica, e na falta de uma técnica pode vir falhar. Esse teste é esse. Testamos e o sangue colocamos aqui. Se sair um risco, é negativo. Se sair dois riscos, é positivo. Mas esse positivo não podemos confirmar que é de HIV antes de fazer o quê? O outro teste de Unigold. Esse é Determine. Sai dois riscos e Unigold sai um risco. É de Unigold, que é esse. Sai dois riscos. É porque a pessoa tem vírus de HIV. Temos que fazer o tratamento o mais rápido possível para o vírus não chegar na fase de SIDA. Porque SIDA é outra coisa, HIV é outra coisa. SIDA é na fase mais avançada do HIV. É quando uma pessoa já fica mais doente, com todas as doenças no corpo, e cada vez mais queixa-se de um problema por cima de cada um. Agora, HIV, quando tomamos medicamento, ninguém sabe que você tem vírus de HIV. Por quê? Você está sempre limpo, está a parecer saudável, não tem nenhum sintoma, e nenhum sinal demonstra que você tem vírus, a não ser que você falou para teus familiares, qualquer parente que te faz o quê? Que podes falar teu segredo. Agora eu vou te testar para vermos qual é o teu resultado. O teste, depois de pormos o sangue, aguardamos depois de 15 minutos. Depois de 15 minutos é que falamos do resultado. Isso é Determine. Primeiro desinfetamos o dedo.
Primeira bola, descartamos e colhemos. Não, colher não me está aí. Vamos esperar 15 minutos a ler o resultado. Nem todos aqueles que têm vírus de HIV quer dizer que é o final da pessoa, da sua vida. Não. Vive mais tempo a viver com vírus de HIV, a fazer tratamento. O tratamento, os medicamentos não se compram, é gratuita no hospital. O medicamento toma-se de manhã, um comprimido por dia. Tem que escolher uma única hora para tomar o medicamento. E aí, pessoal, se chegaste até esse momento a assistir o vídeo, significa que estás a gostar do conteúdo. Só para salientar que esse é o procedimento, né? Minimamente é o procedimento de testagem, do teste rápido do HIV. Ele é feito normalmente em um sítio sigiloso, um sítio com muita privacidade, uma sala muito bem preparada para só 2 pessoas, o provedor de saúde e o paciente. Só para salientar algumas coisas aqui que tem a ver com o próprio teste, né? Primeiramente, o teste não é obrigatório, é de caráter voluntário, significa que o paciente deve sair voluntariamente ir à unidade sanitária fazer o teste. E há casos em que podemos pensar que talvez seja obrigatório, em casos em que a pessoa já tem mais de 3 sintomas da doença, né? O próprio provedor, o próprio médico, o próprio enfermeiro dá essa sugestão que tal ir fazer uma análise de teste de HIV. Ou por outra, você queixa-se, a unidade sanitária tem registros, né? Dentro de um período de 1 mês ou 15 dias, você vai ao hospital 4 ou 5 vezes com diferentes doenças que se relacionam com os sintomas. Aí também vão te dar a sugestão de proceder à testagem do HIV. Então o teste é este, é feito num sítio muito sigiloso, que só lá existe um provedor de saúde e o paciente. Normalmente o que é que deve ter lá? Tem muitas normas que devem ser seguidas pelo provedor de saúde, né? Primeiro é sobre a higiene do local onde vai se fazer o teste. O provedor deve ter um par de luvas para cada paciente. Significa que ele deve usar um par de luvas para cada paciente que ele for atender, a desinfetar as mãos antes de calçar as luvas. Dentro do kit do teste do HIV, lá temos as lancetas. Lancetas são aquelas agulhas que são usadas para perfurar o dedo, né? Temos as pipetas, que são aqueles tubos capilares que são usados também para colheita da própria amostra. Temos o reagente, que é aquele galãozinho onde vem as gotas que ajudam o próprio sangue a fluir no teste, né? E temos o próprio teste que eu vou mostrar aqui. Para também o Unigold temos também o mesmo material, só que no Unigold não temos as lancetas. As lancetas estão no Determine. Então, conforme ela explicou, dizendo que existem 2 tipos de teste, o Determine e o Unigold. O Determine é o primeiro teste, que detecta os anticorpos infectados no organismo. Significa que o Determine até pode detectar uma outra doença que não seja o próprio vírus, porque ele detecta os anticorpos infectados por alguma infecção.
Então o determine pode até dar resultado de uma outra doença que não seja o próprio vírus do HIV, porque ele detecta os anticorpos que estão infectados naquele período. Pode até você ter uma malária complicada, fazer o determine, sair um resultado positivo. Por isso que há necessidade de confirmar-se com o Unigold, que é o segundo teste. Esse é o teste que detecta já o próprio vírus. Então, depois de se fazer o determine, confirmar-se que é positivo, faz o Unigold. O Unigold, que é o segundo teste. Depois desse Unigold ser positivo, aí você passa para um outro nível, que é o nível de abertura de processo. Agora, se o resultado também for negativo, dão-te aconselhamentos para mais prevenção, diminuir os parceiros, o uso de preservativo, te dão o preservativo lá mesmo na unidade sanitária. Agora, quando for o resultado positivo, maior número de casos, há reações dos próprios pacientes, reações que podem variar de um paciente para outro. Podemos ter pacientes em que, depois do resultado ser positivo, podem começar a chorar. Podemos ter pacientes que ficam mudos por um tempo. E podemos ter pacientes que podem ser agressivos devido ao resultado. Podemos ter pacientes que podem até te acusar que você que me deu esse resultado, vocês daqui do hospital dão sida às pessoas. Então, as reações variam de paciente para paciente. E uma outra coisa que temos que salientar aqui é que a reação do paciente também depende do nosso pré-teste, o nosso pré-aconselhamento, o aconselhamento que fizemos antes de fazer o teste. Eu havia me esquecido aqui que antes de proceder o teste também existem 3 fases já a seguir, que é o pré-aconselhamento, o teste e o pós-aconselhamento. O pré-aconselhamento é o momento em que preparamos o paciente, explicamos o procedimento do teste, como é que se faz o teste, quais conforme ela fez aí como vocês viram, né? Como é que é feito o teste, qual é o período do teste, o que é que se usa no teste e quais são os possíveis resultados. De preferência, o resultado deve ser lido com o próprio paciente, porque você no pré-teste aproveita a explicar como é que se lê o resultado, como é que se faz o teste, como é que se lê o resultado. Quando é assim, significa o quê? Quando é assim, significa o quê? É naquele pré-teste onde você explica que o resultado é assim, o teste é feito assim. Eu vou colher a sua amostra de sangue, vou colocar no teste, vou colocar o reagente, aquele todo o procedimento e explicar os possíveis resultados. Então, depois procede-se o teste e procede-se o pós-aconselhamento. O pós-aconselhamento já depende do resultado, que se for positivo, normalmente você tem que conversar com o paciente, informar a ele que o facto de você ser positivo não significa fim da sua vida, mas significa início de uma nova vida com alguns passos, com alguns procedimentos, com alguns pacotes a seguir. Agora, se for negativo, é onde você dá a oferta do preservativo e aconselha ele a se prevenir, a diminuir parceiros e a fazer o teste também de controle, seja em 6 meses, agora. E se for positivo, conforme eu disse que depois da reação do paciente, né, temos que convidar a ele, explicar que não é o fim do mundo, mas sim o início de uma nova vida que tem limites e será guiada por medicação. E não é só o único, tem mais pacientes, se puder até informar que dentro desse hospital temos tantas pessoas, inclusive o maior número de pessoas que atendem esses casos têm usado o exemplo de que eu que estou até a testar aqui sou um seropositivo e estou há tanto tempo a tomar o medicamento e aqui estou saudável. Depois passa-se para o segundo passo, que são os 7 pacotes de segmentos de pacientes positivos. Isso havemos de falar no próximo vídeo, já para o vídeo não ser longo, né? Então, se gostaram, não deixem de dar o like, ativar o sininho das notificações, partilhar o vídeo. Temos a vaquinha aqui no canal, se puder doar alguma coisa pode doar, temos na descrição do vídeo a nossa vaquinha. Então ficamos para o próximo vídeo.